Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre há de fato todo ano 20 de algum século alguma pandemia, né? Há uma grande epidemia no ano 20 de cada século, será que há isso, né? Tem uma publicação que está rodando aí nas redes sociais como se essa notícia, como se isso fosse fato, como se isso fosse historicamente verdadeiro, né? A publicação sugere que existe uma grande epidemia no mundo sempre no ano 20 de cada século. Mas a informação está errada. A data dos surtos foi manipulada pelo autor da imagem para fazer parecer que sempre é assim, que isso é cíclico, né? A frase do texto que está rodando por aí tem várias versões, já vi várias versões dele, né? Tem a frase dizendo que 1320 a peste bubônica, 1420 a peste negra. Peste bubônica e peste negra foram a mesma peste, para você ver o tanto que é desonesto, né? Como nós vivemos na era da fake news, da pós-verdade, as pessoas acabam acreditando. 1520, no Império Azteca o Império Azteca morre de varíola. Em 1620, o surto de moléstia contagiosa pega os passageiros do Mayflower. Em 1720, a praga de Marsella. Em 1820, a epidemia de cólera. Em 1920, a gripe espanhola. Em 2020, o coronavírus. Dá que pensar, não dá? Será que é coincidência? Está errado isso, né? É mais um exemplo da desinformação presente hoje nas redes sociais, na internet, né? Que tem vindo a surgir na sequência da epidemia do novo coronavírus, na carona do que o presidente tem feito, Bolsonaro, né? Divulgando sem parar fake news. Nos últimos dias começou a circular, né, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp, né, uma imagem compartilhada milhões de vezes, que indica a existência de uma grande epidemia, sempre no ano 20 de cada século. São falsos, né? Trata-se, contudo, de um conteúdo falso que resulta da alteração das datas em que alguns surtos efetivamente aconteceram. Além disso, a publicação ignora epidemias relevantes que ocorreram nas últimas décadas e que não era no ano 20, né? Então, a propósito do coronavírus, da sua periculosidade e consequente possibilidade de suicídio, lembremos as seguintes datas: 1320 a peste bubônica, 1420 a peste negra. Peste bubônica e peste negra foram a mesma peste, que matou entre 1 e 2 terços da população europeia. 1520, Império Azteca morre de varíola. Em 1620, a surto de moléstia contagiosa nos passageiros do Mayflower. 1720, a praga de Marsella. 1820, a epidemia de cólera. 1920, a gripe espanhola. 2020, o coronavírus. Dá o que pensar, não dá? Será que é coincidência? Vejamos, por exemplo, a peste negra, né, que matou milhões de pessoas em todo o mundo, né? Em especial na Europa. Ao contrário do que o autor escreve, essa epidemia teve seu auge entre 1343 e 1353, e não em 1420. Na verdade, o que ele coloca ali como peste bubônica era peste negra, né, em 1300. Né? Já a morte da civilização azteca não aconteceu em 1520, mas entre 1545 e 1550, devido a uma epidemia que matou mais de 15 milhões de pessoas no México. Provavelmente essa epidemia foi levada pelo homem branco, né? Aquela que ficou conhecida como a Grande Peste Marsella aconteceu realmente em 1720. Essa é a única que aconteceu no ano 20, né, matando mais de 100 mil pessoas na cidade francesa. Mas só 100 mil. Se bem que 100 mil naquela época era muita gente, né? 100 mil hoje, né, é um sétimo da população de Uberlândia, da cidade onde eu moro. Naquela época era muita gente, porque eu acho que Marsella não tinha 1 milhão de pessoas, não. Aliás, 100 mil pessoas era quase a população inteira daquela cidade. E a data do surto de moléstia contagiosa no navio Mayflower, que matou metade da tripulação, também se pode considerar correta, pois ocorreu no inverno de 1620 e 1621. Mas existem outros erros na publicação, né? A primeira pandemia de cólera surgiu no continente asiático em 1817, ou seja, 3 anos antes do ano 20. E se estendeu, né, depois para o ano 20, né, para todo mundo com sucessivas pandemias. De acordo com o livro História da Cólera, citado pelo público, em 6 anos a doença expandiu-se do Vale do Rio Ganges, na Índia, né, até outros países asiáticos, como a Síria e Singapura, e chegou até também na América Latina, né. Tem um livro do Henrique Dussel que fala sobre isso, né, em tempos de cólera, né, filosofia da libertação em tempos de cólera, algo assim. Porque recentemente, no século XX, teve uma epidemia de cólera na América Latina, matou muita gente. Ora, a epidemia não aconteceu especificamente em 1820, como diz a publicação, mas no período entre 1817 e 1823, né?
O vírus da gripe espanhola também não apareceu em 1920, mas em 1918, no contexto ali do final da Segunda Guerra Mundial. Claro que se expandiu para o mundo. Em 1920 morreu Arthur Bernardes, presidente do Brasil, né? Em 2018 celebrou-se o centenário dessa pandemia, também conhecida como pandemia pneumônica, né, ou gripe pneumônica, que matou cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 50 a 70 mil só em Portugal. Por fim, o novo coronavírus, intitulado 2019 nCoV, né, foi relatado pela primeira vez em 31, aliás, foi colocado nos anais das doenças, né, em 31 de dezembro de 2019, mas ele está aí desde novembro de 2019, foi quando ele começou a se propagar lá em Wuhan, na China. Além das imprecisões nas datas dos surtos, a publicação ignora, por exemplo, a epidemia da SARS, a síndrome respiratória aguda grave em 2003, a epidemia da gripe A em 2009, minha filha inclusive pegou essa e quase morreu, tadinha, ficou mais de um mês internada, eu quase morri do coração de dor, né, de ver ela naquela situação com a SARS, né, conseguindo respirar, perdeu praticamente 80% da capacidade respiratória, teve que respirar com a ajuda de aparelhos. O surto de ebola na África Ocidental, né, que começou em 2014, este último recorde foi um dos que causou mais vítimas mortais nas últimas décadas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 11 mil pessoas morrem na sequência da epidemia da febre hemorrágica. A publicação que agora circula nas redes sociais em português a propósito do coronavírus, da sua periculosidade e consequente possibilidade de destruição, já tinha sido divulgada em espanhol no Twitter. Então é uma tradução do espanhol, né, onde vários utilizadores alertavam que os erros continuam os mesmos, né? Então a conclusão: é falso que existe uma grande epidemia sempre nos anos 20 a cada século. Trata-se de uma republicação em português de um conteúdo que contém vários erros nas datas dos surtos e que ignora algumas pandemias de grande dimensão mais recentes e que não aconteceram no ano 20, né? Assim, de acordo com a classificação, esse conteúdo é errado, apesar de uma coisa ou outra ali certa, né? É falso. As principais alegações do conteúdo são fatalmente imprecisas. Geralmente esta opção corresponde às classificações falso, né? Ou majoritariamente falso nos sites de verificadores de falso, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá vista, babies. Até a próxima.